Olá, hoje temos alguns esclarecimentos a fazer ao empresário que sofreu uma cobrança fiscal em execução, tanto quem acabou de receber a notificação, quanto aquele empresário que recebeu a notificação numa data distante e continua sem uma defesa técnica neste processo. Saiba que nem toda execução fiscal é legítima. Aliás, há dados que demonstram que mais de 30% das execuções fiscais em curso no Brasil, elas estão prescritas, ou seja, o fisco vem cobrando dos contribuintes uma dívida que já perdeu a validade. Portanto, a contratação e a busca por uma defesa técnica realizada por um advogado tributarista é fundamental para que o contribuinte demonstre o seu direito em juízo e tenha assim anulada essa cobrança e extinta a dívida. A defesa técnica realizada por um profissional habilitado na execução fiscal, ela tem por objetivo inicialmente encontrar um erro de procedimento ou mesmo algum ponto que fundamente a alegação de ilegitimidade da dívida e com isso se alcance a anulação da mesma. Nesse caso, não há nenhum risco para o contribuinte exercer o seu direito de defesa, porque o fisco ele não pode e ele não tem aparelho suficiente para fazer uma fiscalização repressiva, ou seja, o fisco não pode e não deve punir o contribuinte que exerce o seu amplo e irrestrito direito de defesa. Dessa forma, a nossa orientação é para que o empresário que se encontre na situação de devedor do fisco, seja municipal, estadual ou federal, procure um profissional habilitado, um advogado tributarista, para exercer o seu direito amplo de defesa. No que diz respeito à contratação de um profissional tecnicamente preparado para lidar com a execução fiscal, o advogado tributarista, o empresário, muitas das vezes, por algum receio ou entender que esse profissional, o valor pago a ele vai ser um valor distante da sua realidade, deixa de promover essa contratação e, por fim, deixa de exercer o seu legítimo direito de defesa através desse profissional. Saiba que muitas das vezes o valor pago a título de honorários advocatícios ele é substancialmente vantajoso, tendo em vista o proveito econômico advindo de uma defesa feita de forma técnica e absoluta, porque nessa ocasião esse profissional vai poder proporcionar ao empresário até mesmo a anulação total da dívida, na maioria dos casos. Há também a situação em que, mesmo havendo a procura de um advogado para que o contribuinte exerça seu direito de defesa, ainda que não seja esse direito de defesa propriamente uma atuação judicial ou administrativa no sentido de anular a dívida, por não ter sido encontrado nenhum tipo de argumento ou falha nesses procedimentos, o contribuinte pode contratar esse profissional também para acompanhar a evolução, o andamento dessa cobrança fiscal, no sentido de, havendo um parcelamento, o chamado refis, esse profissional participar e auxiliar o contribuinte nesse acordo que é feito com o fisco, que muitas das vezes afasta até mesmo em 90% os juros e as multas.